Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Tá continuidade aqui a nossa programação da semana, conversando, debatendo e falando aí sobre diversas questões. E vamos conversar sobre a educação de Santa Catarina, né? Educação que inclusive entrou em greve no dia de hoje, né, todo apoio aí à greve aí dos profissionais da educação, dos professores e tudo mais. E, né, para falar sobre tudo isso, né, convidei aqui a Elizabeth Bernardo de Oliveira, né, ela que é professora, né, que trabalha aí na área aí da rede pública aí de Santa Catarina, para contar um pouco aí, né, de tudo isso aí que a gente colocou. Enfim, então, Elizabeth, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho de você. Olá, boa noite. Eu agradeço pelo convite. Então, eu sou a professora Elizabeth, né? Eu sou carioca, mas moro aqui em Florianópolis há bastante tempo. Sou professora de arte, né? Formada em música e construo a educação aqui em Santa Catarina, né? Eu sou também, construo a CSP com Lutas, o PSTU, e eu construo também o Cinti Regional de São José, né? Que é uma oposição ao Cinti Estadual, que é um dos maiores sindicatos da educação aqui em Santa Catarina. Então, como você falou, hoje nós entramos em greve, né? Na verdade, essa greve, ela partiu de uma assembleia que foi no dia 4, agora de abril, e a gente ficou esses dias todos preparando a greve. Foi uma greve, assim, uma exigência, né? Tem mais ou menos, vão fazer 10 anos que a gente, o Estado de Santa Catarina, não entra em greve, desde 2015, e fazendo as exigências ao governo, né? O governo aqui no momento é o governo do PL, é o governo do Jorginho Melo, que vocês sabem, o governo de ultradireita, né? Que ataca a classe trabalhadora e ataca, obviamente, a educação, né? Então, nós estamos, desde o ano passado, fazendo algumas exigências, foram 6 tentativas de mesa de negociação e até o momento nada, né? Então, hoje nós decretamos a greve está crescendo, é uma greve que surgiu, vamos dizer, sem a base votar, né? Porque veio, vamos dizer que um tanto quanto surpresa. E aí, durante a assembleia, né, reivindicamos realmente uma greve que já era para ter acontecido, né? E Elizabeth, quais são aí as reivindicações, né? O motivo que levou a categoria a entrar em greve? Bom, então, aqui, nesse momento, Santa Catarina não paga o piso nacional, tá? Então, o único ano que Santa Catarina pagou o piso nacional foi em 2011, onde os salários eram R$ 680 e os salários foram para R$ 1.400. Então, a gente sabe que o piso foi decretado em 2008 e, a partir daí, o governo pagou alguns anos. 2015, fizemos essa greve exigindo, né? Então, um dos pontos de reivindicação, de exigência, é o pagamento do piso, a descompactação da tabela, o plano de carreira, o vale alimentação. Estamos há 12 anos que o nosso vale alimentação não é reajustado. E aí, o que acontece? No final do ano passado, o governo deu R$ 6 de aumento, né? Então, hoje a categoria ela passa fome. E tem também a questão do plano de carreira, né? A revogação do confisco dos 14% dos aposentados, porque os aposentados já contribuíram, e assim como em outros estados, São Paulo e demais estados, aqui em Santa Catarina, ele há 2 anos, que era o governo do Moisés, também do PL, ele confiscou os 14% dos aposentados. Então, a nossa exigência nesse momento é isso, né? Inclusive, hoje de manhã, no primeiro dia de greve, o secretário de administração tem o descaramento de querer, né, negociar. Então, assim, o que ele propõe são migalhas. Ainda fez uma sugestão para negociar daqui a 60 dias. Então, não, a gente não tem acordo, né? Então, essas são as nossas exigências, inclusive o sucateamento das escolas, porque o que o governador Jorginho Melo faz?
não tem dinheiro para a educação pública, mas tem dinheiro para a universidade gratuita, que é investimento em iniciativa privada. Elizabeth, vocês tentaram, né, ter alguma negociação antes da greve e o que foi pautado nessa negociação, caso ocorra, se ela ocorreu? Não, na verdade, foram tentativas com o secretário de administração, porque o governador e o secretário da educação, eles não sentaram para negociar em momento nenhum, desde o ano passado. Então, ano passado, 2023, nós tivemos uma assembleia com mais de 5 mil professores. E isso não foi o suficiente, sabe, para o governo Jorginho Melo negociar. Então, essa negociação ela não aconteceu, houve uma tentativa. E o secretário de Educação, ele fica alheio a isso tudo, que é a educação. Certo. Eu acho, né, bem interessante aí, essa temática, né, que você colocou, né, você que me avisou que estava em greve, né, que, né, hoje a gente tem uma greve dos servidores federais aí, uma greve que se enfrenta contra a política do arcabouço fiscal, né? Vocês têm uma greve, né, que estão se enfrentando, por exemplo, com o governo bolsonarista de Santa Catarina. Então, né, seja o governo de frente ampla ou seja um governo de extrema direita, parece que ambos, né, se colocam contra o trabalhador, né? Sim, com certeza. Inclusive, cabe aqui ressaltar, né, que o governo Lula, ele cortou 280 milhões da educação pública, né? Então, aqui também em Santa Catarina, a UFSC, ela se encontra em greve, o IFSC, que é a Universidade Federal, né, inclusive os trabalhadores, representações do Sinasef, da UFSC, estiveram conosco, fazendo essa unidade, né, unificando essas lutas, porque estão colocando o trabalhador, os filhos do trabalhador, da classe trabalhadora, tudo no mesmo pacote, que são os ataques à política de privatização, às políticas de terceirização, à educação e os setores da classe trabalhadora. Certo. E, né, e como que foi esse primeiro dia de greve? Teve bastante adesão da categoria, né? Como que está sendo? Então, existem os ACTs, né, que são professores em caráter temporário, que têm esses contratos, que não têm plano de carreira, que ganharam, inclusive, é importante colocar, né, no ano de 2021, pelo governo Moisés, do PL, 5 mil, a proposta de 5 mil reais. Então, esses professores, o governo dividiu, mais uma vez, divide a categoria, né? E aí, esses professores, existe um grande medo de vir para a greve, até por esse quadro são professores mais novos, que estão há pouco tempo na categoria, que se iludiram, se iludiram não, foram iludidos com os 5 mil reais. Então, a adesão hoje, para o primeiro dia, foi uma adesão boa, essa greve está crescendo, aqui na Regional de São José, que é em São José, tem São José e Florianópolis, que é outro município, mas é tudo muito próximo, né? A nossa regional, nós mobilizamos, levamos professores para a rua, em Florianópolis também teve um grande movimento, e a gente quer unificar essas lutas para os próximos dias. Amanhã nós já temos outras intervenções, o nosso comando tem atuado, e assim, e um dos ataques também que é importante colocar, que são desses professores em caráter temporário, que ainda não conseguem aderir, são os segundos professores, que são os professores da inclusão, né, que trabalham com os alunos especiais. Então, para esses, o assédio, as professoras de séries iniciais, porque elas não conseguem entender a forma estratégia como o governo ataca. Então, assim, eles sensibilizam as professoras, fragilizam as professoras em função dos alunos. Mas o pessoal que é do ensino médio das séries finais, eles estão também muito fortalecidos, e nós estamos fortalecendo os professores de educação pública das séries iniciais, sabe? Porque
O ensino médio está aí, né, com esse ataque desse novo ensino médio, e a gente também reivindica a revogação do ensino médio nessa greve. Elizabeth, como que o novo ensino médio pegou aí em Santa Catarina, né? Eu pude acompanhar um pouco as eleições da POSP no ano passado, e eu vi que, né, eu fui professor, inclusive, há uns 10 anos atrás, né, já faz um tempinho, eu vi que, né, a grade mudou bastante com, né, com itinerários assim que, né, parte chega a ser ridículo, né? Tão preocupante que é. É verdade. O que acontece? As trilhas, elas não constroem nada, não constroem conhecimento, né? Ontem eu falava para os meus alunos do 9º ano, que eu dou aula do 2º ao 9º ano, séries finais e séries iniciais. Eu falei, gente, vocês precisam fortalecer conosco a luta, porque vocês, quando forem fazerem o Enem ou quando forem para a universidade, vocês não vão disputar de igual para igual. Então, assim, ó, trilhas que não constroem nada, que não constroem educação, que não constroem essa formação efetiva para disputar, né? E os professores são mais atacados ainda, porque as vagas desapareceram. Tem professores aqui em Santa Catarina dando aula em 4 escolas para completar a carga horária. Então, isso é um grande ataque à saúde mental, ataque ao conteúdo e ataque ao aluno. Então, aqui a situação está bastante precária, precarizada sim. Certo. E Elizabeth, como que, voltando aí na questão da greve, como que tem sido aí a relação, né, com os pais, né, dos alunos? Então, hoje nós fizemos um grande chamado com carta aberta, e com materiais divulgando na rede social para chamar, para sensibilizar e fazer conscientizar que os pais entendam e nos apoiem. Porque, assim, a reivindicação não é somente por salário. Sempre a gente ouve, professor está na rua porque quer melhoria de salário. E até os pais, eles não sabem o real sentido, porque eles pensam que os professores estão ganhando bem. Olha, o governador Moisés deu 5 mil reais, então está tudo certo. Né? Então, nós estamos divulgando, pedindo apoio. Amanhã, inclusive, nós temos um ato pela manhã, na frente de uma escola, chamando os pais para essa luta. Eu fiz um vídeo chamando, informando aos pais para que seus filhos cheguem na universidade gratuita. O governo Jorginho Melo precisa investir em educação pública, que é a escola pública. Isso que está acontecendo. Certo. E como que tem, né? Você falou que é oposição. Como que tem sido aí a atitude aí do sindicato aí que representa a grande maioria da categoria? Olha, eu vou dizer para você que essa luta, ela é antiga, sabe? Então, 2015 tivemos uma greve, 2011 tivemos uma greve, que essa greve foi entregue pelo sindicato, que o sindicato é dirigido pela CUT, pela Central Única dos Trabalhadores. Em 2015 tivemos outra greve que foi entregue. Então, quando surge essa greve agora, existe uma desconfiança, ou seja, nenhuma confiança na direção do sindicato, porque é um sindicato que tem histórico de entregar greves, sabe? Então, é um sindicato que não levou e que não leva a categoria para a luta, para a rua, para as ruas. Então, assim, nesse momento, a oposição se fortalece, os professores têm desconfiança. Então, imagina uma greve que surge, inicia, sem ter quadro de greve, é para se desconfiar. Mas a base está passando por cima e mobilizando as suas escolas, os seus espaços. Quem dirige o sindicato aí? A corrente Ou a central? é a CUT, Central Única dos Trabalhadores. O sindicato estadual. Nós somos oposição unificada. Nós temos um grupo que se unificou aqui em São José e Florianópolis também. E os outros regionais também do estado
e outros são dirigidos, muitos são dirigidos pela CUT. Oi, Elizabeth, eu escuto muito, né, entre os setores da esquerda, que Santa Catarina é um estado bastante conservador, né? Mas, contudo, eu acho que essa análise é um pouco problemática, né? Que de fato, né, existe muito conservadorismo, não só em Santa Catarina, mas na sociedade brasileira como um todo. Mas, né, do outro lado, eu vejo que essa fala é, né, bastante, né, ruim, no sentido que não enxerga as lutas, né, dos trabalhadores que ocorrem em Santa Catarina, né? Então mostra que a greve está mostrando que Santa Catarina tem luta, né? Que não é esse conservadorismo, né, todo, né, embora exista bastante, que todo mundo fala. Sim, Santa Catarina tem histórico de lutas, tem históricos de conquistas, mas o que acontece? Nós saímos de um governo de ultradireita e estamos num governo de conciliação de classes, né? E nós temos um sindicato dirigido por uma central única de trabalhadores. Nós temos um governador que é do PL, que tem toda essa política, né, do Paulo Guedes em aplicar, né, essa política, e além de ser sul, né, nós, inclusive aqui em Santa Catarina, na UFSC, tiveram alguns casos, vocês devem ter acompanhado, de grupos de células neonazistas e por aí vai, né? Então, fortalecendo com o que foi o governo de ultradireita, então hoje nós temos sim todo esse conservadorismo, todos esses ataques, racismo e por aí vai. Certo. E, Elizabeth, falar um pouco aí do piso, né? Parece que é uma demanda aí que não é somente dos professores de Santa Catarina, né? Mas aí de todo o Brasil, né? A grande maioria aí né, dos governos não pagam, né, essa questão do piso. Sim, então, porque o que acontece? O piso é um fato, né? É uma lei, mas os governos, né, os governos locais, eles ficam à vontade, vamos dizer assim, para pagar ou não o piso. Mas nós sabemos que piso é uma lei. Então, aqui é um dos estados que eles não pagam o piso e que eles resistem em relação a esse pagamento. Então, assim, a questão dos 5 mil foi meio que tentar minimizar, né, ou enganar os professores de que estava tudo certo. Então, não, eu estou pagando 5 mil, está tudo bem. Mas é uma total inverdade, uma total enganação. Porque esses 5 mil, os professores ACTs tiveram, mas o imposto de renda, ele come. Hoje, os 5 mil, ele é 3.800 ou 3.200 reais, né? Então, todos os acréscimos, todos os direitos, eles foram incorporados nesse valor e existe esse desconto. Então, aqui é um do Estado que nós vamos seguir lutando, nós somos da resistência, nós somos de luta, e exigindo o piso nacional, exigindo a descompactação da tabela, exigindo a não retirada de direitos, e investimento em educação. Perfeito. E, Elizabeth, é possível fazer uma analogia, né, com o arcabouço fiscal, né, do governo Lula-Alckmin, né, com a greve, né, dos professores aí de Santa Catarina? Sim, com certeza. Então, nós vemos o que o governo, né, o que o governo ataca, o que o governo não investe, o que o governo Lula precisa investir em educação, os ataques de uma forma assim ampla e que ele dialoga assim de uma certa forma com o governo do PL, né? A gente pode dizer isso nesse Não, sentido. sim, até porque, né, o arcabouço fiscal foi votado aí, né, pelo, também pelo pessoal do PL também, né, não somente com o pessoal da base governista, mas também da oposição de extrema direita, né, é importante colocar isso também.
Certo. E, né, você falou aí dos professores contratados, né? Me lembrou um pouco a situação aí do estado de São Paulo, né? Que também tem o professor categoria O. Esse professor contratado em Santa Catarina, dá para fazer uma comparação com o professor categoria O, que também é contratado aqui no estado de São Paulo? Então, pela questão do contrato, sim, mas só que aqui nós estamos caindo ou direcionando para uma precarização que é o que está em São Paulo. Então, por isso a nossa luta. Porque, por exemplo, esses professores, eles têm o contrato até o final do ano, depois eles perdem esse contrato, ganham uma rescisão que não compete ao tempo trabalhado durante o ano e não tem direitos. Eles seguem, assim, no caso aqui, né? Muitos estão em várias escolas, tá? Que já diferencia, eu acredito que diferencia um pouco de São Paulo, mas não é tão diferente assim, né? O ensino médio é o que está sendo mais atacado. Professor de séries iniciais e séries finais, não. Eles né, se preservam em uma escola, sabe? Professor de séries iniciais, mas séries finais, que era o ensino fundamental, né? Então, em 2 ou 3 escolas, mas o grande ataque é ao ensino médio, sabe? Eles não têm direitos. O direito é mínimo. Não tem plano de saúde e por aí vai, né? Aqui em São Paulo tem esse lance, né, que inclusive já enfrentei, porque já fui professor categoria O, de que se você faltar tantas vezes, né, você é mandado embora. Em Santa Catarina é a mesma coisa? Não, aqui ainda não tem isso, mas assim, mas existe esse assédio. Hoje foi colocado para por algumas direções que se o professor ACT aderisse à greve, ele seria mandado embora. Isso é assédio. Isso aqui não acontece. Mas assim, mas o professor ele só tem direito a um dia, o professor ACT, ele só tem direito a um dia de atestado e logo em seguida ele vai para a perícia. E o que acontece? Esse medo de ir para a perícia, esse medo de perder o dia, isso acontece. Então, assim, isso investe, ataca diretamente saúde mental. Também do professor em caráter temporário, porque os direitos são poucos, sabe? Mas ele não é mandado embora até o momento, mas isso é uma resistência. E é um futuro ataque também, né? Né, voltando um pouco aí no começo da sua fala, ô Elizabeth, você falou que o governador propôs aí uma conversa, mas só daqui 60 dias. Então parece que pelo menos 60 dias a greve vai durar, né? Acreditamos que sim. Acreditamos que sim. Então, nenhum acordo. Primeiro dia de greve não é dia para negociação. Então, inclusive, é importante ressaltar, porque hoje quem esteve aqui apertando a mão do Jorginho e abraçando foi o ex-presidente, né? Então, veio para Florianópolis fazer o quê? A gente não sabe? Talvez tentar criminalizar o movimento da educação, né? Mas ninguém foi receber ele porque ele é um nada, sabe? E nós seguimos assim. Não é dia para negociar, a greve está crescendo, os professores estão aderindo à greve. Aquele que pode, a folha está fechada, a greve é legítima, então a gente está convencendo assim os professores. Você pode ficar 5 dias, então você fique, mas venha para a luta e reavalie que é legítima essa luta, que é um total ataque aos nossos direitos, às nossas liberdades, inclusive. Elizabeth, né, você falou que está tendo aí bastante assédio, né, em relação ao professor contratado, né? O que os sindicatos estão fazendo em relação a isso, né? Porque acho que é importante a gente até reforçar, né, caso um professor, né, assista essa entrevista, que a greve é um direito que está, inclusive, na Constituição, né? Isso, então, assim, as regionais que são mais combativas, nós informamos, a gente organiza materiais, nós visitamos as escolas semanalmente, né? Eu estou em sala de aula, mas também
construo, visito escola no sindicato, então a gente informa, a gente leva materiais falando sobre isso, cartilhas sobre assédio moral, o direito que o professor tem em construir a greve, em construir a luta. Assédio, racismo, tem sido muito constante dentro das escolas, aos professores e aos alunos também, né? Certo. E, Elizabeth, fala um pouquinho aí, aproveitar esses minutos aí para falar um pouco aí de política nacional, né? Como que essa oposição unificada analisa de modo geral esse governo Lula 3? Então, olha, é um pouco delicado, sabe? Porque nós, enquanto um segmento muito à esquerda, revolucionário, né, que nós somos revolucionários, nós construímos a luta junto com o pessoal do PSOL, com o pessoal do PT, e muitos não querem, não se sentem muito à vontade para falar sobre o que o governo Lula não está fazendo, sabe? Mas estão sofrendo na pele o que o governo Lula está fazendo. E muitos têm esperança ainda que ele venha responder, né, de forma positiva aos trabalhadores. É assim que a gente avalia. Mas na construção, nas nossas lutas, nas nossas propostas, nas nossas ações e na política mesmo que a gente constrói, a gente se diferencia deles na luta. Né, então, nessa oposição unificada tem ainda PSOL, né? Porque aqui Tem. em São Paulo, todas as correntes do PSOL, né, tiveram um giro, né? Inclusive já entrevistei, né, os companheiros, né, do PSOL, né? Já coloquei isso abertamente, tiveram um giro errado de ir para chapa da articulação, né? Sim, nós temos vários setores, assim, vários segmentos, né? Do pessoal, o pessoal um pouquinho mais à esquerda, aquele pessoal que não é nada de esquerda, mas nós construímos juntos no sindicato, mas nos diferenciamos. Certo. E a oposição tem levado aí uma política de comando de base, né, para poder, né, até decidir os rumos da greve, porque aqui em São Paulo existe essa política, né, da oposição, né, de incentivar os comandos de greve, né, os comandos de base e eleger delegados aí para poder decidir os rumos da greve. Em Santa Catarina é a mesma coisa? Então, eu faço parte do comando de greve estadual, sou suplente, junto com um camarada aqui de São José. E também o nosso comando de greve aqui da regional, da oposição, é um comando de greve aberto. Então, nós construímos de forma coletiva e nós estamos sempre bem atentos aos encaminhamentos, sabe? É a base que precisa decidir, é com a base que nós vamos organizar, é a base que vai para a rua, é a base que vai ter direito à voz, é a base que vai ter direito a se posicionar e fazer as exigências. Certo. E Elizabeth, né? A gente teve um episódio aí, né, do Ceará, né, para a gente até fechar a nossa entrevista, que foi aí, né, a base, né, se revoltando contra a direção, né, que até foi né, até foi do sindicato aí de professores do Ceará. Você acha que, né, como que o sindicato né, pode fazer para evitar isso, por exemplo, em Santa Catarina, né, dessa revolta que foi uma revolta justa, né, na minha opinião? Sim, foi muito justa, foi legítima. O que os sindicatos precisam fazer é atuar, né? É atuar, é chamar a categoria, é ir para as ruas, é ouvir a base, é dar voz à base. E o que acontece? A base passou por cima do sindicato. E foi muito legítimo, inclusive nós apoiamos, eu fiz um vídeo também apoiando a luta dos professores do Ceará, que é legítima, e foi bonito ver, né? Essa luta. Foi bonito ver essa luta. Por quê? Quando não se tem a base, quando se quer passar por cima da base, a base está aí. A base está na luta, é a base que sofre as consequências do ataque,
a base é a classe trabalhadora, a base não é a burocracia, a base está na rua e quer ir para a rua. Certo. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Elizabeth, né? E dizer aí que a gente apoia a greve, vamos estar acompanhando aqui a greve aí de Santa Catarina. E passo a bola aí para a Elizabeth fazer as considerações finais e se o debate deixou, né, de tocar algum assunto, ela pode aí, né, falar o que faltou mais aí no debate, né, qual tema explorar os temas que não foram tocados. Isso, então, eu agradeço, assim, pelo convite, compartilhar um pouco com vocês aqui o que é educação em Santa Catarina, o que precisamos reivindicar, e nós acreditamos que é somente nas ruas que nós vamos fazer nossas exigências, sabe? Construindo uma escola pública, uma educação que está tão sucateada, tão precarizada, que nós que estamos dentro da sala de aula, nós sabemos os ataques que nós sofremos e nós sabemos também os ataques que os nossos alunos sofrem, e os pais, as famílias precisam saber e virem conosco construir uma educação, porque o filho da classe trabalhadora, ele necessita, né, ele tem o direito a uma educação, e não a universidade gratuita, porque a universidade gratuita é tirada dos nossos bolsos para investir, né, dinheiro que também é nosso e pegar dinheiro da iniciativa privada, né, para construir uma educação que não é para o filho da classe trabalhadora. Então, eu agradeço aí que vocês possam compartilhar os nossos materiais e nos apoiar nessa luta, e vamos seguindo nessa construção aí. Então, acho que é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Elizabeth. Opa! Então, acho que é isso aí. Agradecendo mais uma vez a Elizabeth, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí os nossos materiais e segue a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, né, contribua aí com o Pix 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui.